Olha, muita gente passou a semana ansioso com o derby campineiro, né? Tem torcedor bugrino que não dorme direito há uma semana. Mas a confiança é grande e as comemorações já estão até programadas. Ansiedade, nervosismo, expectativa que faz até perder o sono. Tudo isso é sintoma de derby. Isso mesmo. O Guarani Ponte Preta desse sábado já está mexendo com o torcedor. Fica difícil de se concentrar para fazer as atividades, trabalhar, para dormir, para fazer as coisas fica bem difícil. Eu dormir bem, não tô dormindo não. E para trabalhar tá meio complicado, sendo sincero. O dia inteiro vendo postagem, reportagem, grupos de WhatsApp comentando. Então você fica muito distraído nesses dias aí, a ansiedade tá forte. Tem gente que até evita falar o nome do rival. O outro time da cidade. Não é o Red Bull. Não. É um outro lá que criaram, em cima da linha do trem. Sim, fala o nome. Não sei qual que é. Não sabe falar o nome? Não sei. Mas o jogo é importante, né? Não tem jeito. O derby de Campinas mexe e muito com os torcedores campineiros. Significa emoção, exame rotineiro de coração, né? Não precisa nem fazer. Se passar dali, tá coração em dia. O derby é o evento esportivo do ano, né? Então, não tem nada que supera na cidade o derby. Então, ficamos 5 anos sem, muito tempo. Então, acho que por isso que a ansiedade está maior ainda. Nesse grupo de bugrinos, todo mundo tem relíquias guardadas, seja nos recortes de jornais antigos ou na memória mesmo. O Guarani começou perdendo, depois virou, ganhou de 3-1 e mostrou que ele sempre está em vantagem em cima do outro time da cidade. Mas ultimamente a única coisa que ocupa o pensamento deles é o jogo do próximo sábado. E para garantir uma boa energia no derby, tem até amuleto da sorte. Guilherme, essa camisa não é uma camisa normal, né? Qual que é a história dessa camisa? Essa camisa foi a que o Guarani foi para a semifinal contra o outro time da cidade. E o Guarani estava perdendo o jogo de 1-0 e virou o jogo para 3-1 com os 2 gols do Medina. Essa camisa o Medina fez os 2 gols e o Guarani foi para a final do Campeonato Paulista. E agora você vai para o jogo com ela? Com certeza, a gente vai com ela para repetir o mesmo resultado. Confiança é o que não falta. Um jogo difícil, mas o placar vai ser 3-1. Já postei várias caixas de cerveja, né? Postei tudo que você imagina. Então, assim, até o final do ano vai ter cerveja, tenho certeza. Mas claro, sábado é dia de aproveitar o derby sem violência. Afinal, rivais em campo, mas nunca inimigos. Tem que ser um derby de paz, né? E acho que isso que todo mundo quer. Bom, vamos para o outro lado da avenida agora. Vamos ver a história dessa família que começou no Moisés Lucarelli. Claro que todos eles também estão animados e confiantes para esse derby. Todo namoro começa com aquela troca de olhares e num lugar mais reservado, né? Agora, num estádio de futebol, é meio estranho, não? A paquera do André e da Daniela começou no Moisés Lucarelli. Os dois pontepretanos fanáticos trocaram olhares e opiniões nos Jogos da Macaca. A gente já assistia um do lado do outro, era mais fácil, né? A gente já discutia, já conversava sobre os lances e deixava as coisas rolar. O amor desses dois só fez aumentar o sentimento que eles tinham pela ponte. Olha só onde esse casal foi tirar a foto depois da cerimônia de casamento. Nós tínhamos que escolher um lugar para tirar foto e não tinha lugar melhor, mais perfeito do que o estádio. Foi ali que tudo começou. E é ali que dura até hoje. Esses dois pequenos pontepretanos são frutos do amor pela macaca. Hoje a Ana Júlia está com 13 anos e o Daniel com 11. E eles começaram a frequentar o Majestoso bem cedo. Eu tinha 2 meses. 2 meses eu já estava lá. E não é só isso não. Nessa casa, todo mundo tem uma história marcante de um derby. E eu lembro de 2013, que foi 3-1 pra Ponte. Eu não lembro quem fez o gol, só sei que o herói foi o Bruno Silva. Marcou lá o 3º gol. Foi tudo de bom, né? A Ponte ganhou de 2-0, foi ótimo. E não tem jeito. O clássico mexe, ainda mais com o chefe dessa família. Tá difícil até pra dormir. Eu não tô conseguindo trabalhar, não consigo dormir. A gente tenta, né? O trabalho passa a ser agora, nesse momento, uma forma da gente não pensar no derby. Isso porque o próximo derby, ele e a família vão ter que ver de longe. A torcida pontepretana já não poderia entrar no estádio, mesmo que não tivesse sofrido a punição do ano passado. É que agora, em dia de derby, apenas a torcida do time mandante vai poder ver o jogo da arquibancada.
Por isso, o André, que nunca deixou de assistir a um derby no estádio, vai ter que se contentar com essa arena mesmo, a própria sala. Mas olha só, a casa é toda decorada com as cores e o escudo da macaca. Mas a preparação para o jogo começa aqui no quarto, que mais parece um vestiário, cheio de camisas da Ponte. A nossa torcida não vai estar no estádio, mas da onde a gente estiver, o nosso coração vai estar na ponta da chuteira dos caras lá. O Daniel é zagueiro no sub-11 da macaca. Ele tem um jogo na manhã do derby. Adivinha contra quem? Isso mesmo, Guarani. Se ganhar o derby da minha categoria, pra mim tá muito bom. Porque eu vou ter passado pra final se eu ganhar. Se eu não ganhar, ainda tem o profissional. Se o profissional não ganhar, aí o dia eu vou nem na escola na segunda-feira. E a expectativa do derby para essa família não poderia ser diferente. Mesmo que seja um golzinho, tá ótimo, tem que ganhar. Bom, tem operação especial da Polícia Militar montada para garantir a segurança dos torcedores e dos moradores do entorno ali do estádio, nessa região de Campinas, né? Antes, durante e depois do derby, né? As ruas e os acessos que ficam aí no entorno do Brinco de Ouro da Princesa vão ser interditados e só os torcedores do Guarani que tiverem o ingresso em mãos vão poder acessar esses pontos. Mais de 300 policiais só no entorno do Brinco de Ouro e 5 órgãos municipais envolvidos na operação. O esquema de guerra está montado, mas não é bem assim. Nós não estamos pensando que amanhã será uma guerra, não é nada disso, ao contrário. Porém, se houver situações que aconteçam que nós precisamos utilizar de meios, nós vamos estar com os meios à mão. O bloqueio em volta do estádio Brinco de Ouro da Princesa vai ser feito a partir das 2 horas da tarde. Todos os acessos serão fechados e está proibido estacionamento de veículos no local. Só vão poder ultrapassar a barreira da polícia os torcedores do Guarani e com ingressos na mão. Somente será vendido o ingresso até hoje. Hoje é o último dia para a venda dos ingressos. Amanhã não abrirá bilheteria, quer seja de manhã, quer seja à tarde. A Avenida Princesa do Oeste vai estar interditada em 3 cruzamentos, na Rua Avelino do Amaral, Rua Conde Dan e Rua Joaquim Roberto de Azevedo Marques. Bloqueio também no cruzamento entre as ruas Doutor Arlindo Joaquim de Lemos e Rua Alaide Nascimento Lemos, e entre a Rua Roberto Gomes Pedrosa com a Rua Alaide Nascimento Lemos. A Avenida Guarani vai ser interditada nos seguintes cruzamentos: Avenida Imperatriz Dona Teresa Cristina, Rua Durval Cardoso, Rua Manuel Barradas, Rua Dom José Paulo da Câmara e Rua Moacir Chagas. Também vai ter bloqueio nos cruzamentos da Rua Manuel Barradas com Alcides de Godoy, na Rua Durval Cardoso com Alcides de Godoy e da Rua Dom José Paulo da Câmara com a Rua Moacir Chagas. A faixa da direita da Avenida Princesa do Oeste vai ser bloqueada a partir das 4 horas da tarde. São locais já mapeados, são considerados estratégicos para a segurança, em que se for próprio municipal, a guarda vai estar reforçando, no caso dos terminais de ônibus, e os corredores pelo próprio policiamento de Campinas, pelos batalhões de área, o 8º Batalhão, 35º e 47º. O supermercado que fica perto do estádio não vai poder vender bebidas alcoólicas neste sábado e até caçambas com entulho foram retiradas do perímetro. Mas a operação, que vem sendo estudada há mais de um mês pela polícia, não se limita ao entorno do Brinco. As torcidas organizadas estão sendo monitoradas até pelas redes sociais e os terminais de ônibus vão receber reforço policial. Além disso, a Guarda Municipal vai fiscalizar diversos pontos da cidade por meio das câmeras de monitoramento. Nós vamos ter monitoramento do policiamento nosso ostensivo e também teremos policiais velados, ou seja, trajados civilmente, que vão estar no meio do público observando e nos passando as informações. Vale lembrar que não vai ser permitida a concentração de torcedores da Ponte Preta no Moisés Lucarelli ou no entorno do estádio. O derby campineiro é um clássico rico em grandes histórias. E uma delas é a de um craque revelado pelo Guarani, mas que também vestiu a camisa da Ponte Preta. Derby, derby. É só disso que se ouve falar em Campinas. E esse craque entende bem do assunto. Renato Permucho, meio-campista entre os anos 70 e 90, garante que a pressão é normal. A véspera do clássico é assim mesmo. Parece que a cidade fica agitada, né? E a semana parece que não passa rápido. Pelo menos é mais ou menos o que eu sentia, né? Mas lá dentro do campo já é diferente. A gente procurava dar o melhor de cada um, né? Para que a gente conseguisse a vitória
E aí você teria uma semana tranquila com a vitória. Quando perdia, as coisas pioravam mais, né? O Renato começou a carreira dele aqui no Guarani. Ele, inclusive, foi campeão brasileiro com o clube em 78 e disputou vários derbys contra a Ponte Preta. Mas ele também já vestiu a camisa da Macaca e, inclusive, marcou um gol em derby para cada lado. Além de ter jogado, né, pelo Guarani, a Ponte Preta teve 2 derbys, né? E o curioso é que eu marquei um gol pelo Guarani e um pela Ponte Preta, a única coisa que ficou marcada. Renato começou a carreira no Guarani com apenas 18 anos e foi até convocado para a seleção brasileira enquanto estava no Brinco de Ouro. A identificação com o clube é tão grande que ele até se confundiu quando defendeu a Ponte em 94. A hora que deu uma saída, essa jogada foi para o lado direito, se não me engano era o lateral Marcos, nós fizemos essa pressão, ele roubou a bola, cruzou, já entrei e fiz o gol. Acabei empatando um minuto, quase nem um minuto depois, né? E o incrível é que quando eu fui comemorar desse lado aqui, eu estava indo para a torcida do Guarani, eu dei meia volta e voltei para a torcida da Ponte, tanto que eu estou acostumado a jogar no Guarani, né? E com toda a experiência, o Renato aproveita para aconselhar os mais novos. Se preparar como fosse um outro jogo, sem se preocupar com como que está a cidade, como está o torcedor do Guarani, como está da Ponte Preta. Se você é levado para esse lado, de repente você não tem a confiança necessária para participar no derby. E às vezes algum jogo aconteceu isso comigo. E quando você está confiante e tranquilo e desvia a atenção, né, do que representa um derby, às vezes você consegue render mais e mostrar um grande futebol. Bom, vamos saber agora como é que está a preparação dos 2 times. A Ponte Preta vem de uma semana puxada, foram só 2 dias de preparação para o derby. E a Macaca também faz mistério durante o treinamento, hein? A derrota da Ponte Preta na Copa do Brasil foi um resultado ruim que dificulta a vida da Macaca em busca da classificação. Mas depois do jogo, ninguém mais falava em Flamengo. A própria cobrança da torcida era em cima da partida seguinte, o derby campineiro. Depois do jogo ali, a torcida já estava cobrando a gente já, que é normal. Como foi a cobrança? Normal, né? Pedindo pra gente dar o sangue lá, como tem que ser todos os jogos, mas com um tom mais agudo ali, mais forte, né? Entre um jogo decisivo e um clássico, a Ponte Preta só tem 2 dias para descansar, estudar o adversário e treinar. Mas depois de uma derrota, isso não é exatamente um problema para os jogadores. Eu acho que melhor. Acho que é importante. A gente teve um resultado muito ruim ontem, né? Mas é bom que a gente já vira a chave, ainda pode mudar isso, já mudar a semana e trazer de novo aí uma ótima semana, né, na próxima já. Mas o trabalho de preparação para o derby é um mistério. Mesmo num dia de treino regenerativo, os portões do CT foram fechados. As dúvidas na escalação só devem ser respondidas minutos antes do jogo. E olha que não são poucas. O zagueiro Reginaldo volta ou não ao time titular? Como o técnico Doriva vai encaixar Ourinho e Danilo Barcelos pelo setor esquerdo do campo? Felipe Cardoso permanece como homem de referência ou Júnior Santos ganha mais uma chance como centroavante? E o volante André Castro, que estreou contra o Flamengo, permanece ou não no time titular? Eu acredito que vai ser um jogo aberto. Eu acredito que o Guarani vai jogar buscando a vitória também. E aí que eu acho que vai ser um bom jogo assim para ambos. E isso favorece bastante a gente também. Já o Guarani teve 10 dias de preparação só para o derby. E nesse meio tempo aí, o artilheiro do time se recuperou de uma contusão. Mas ele vai para o jogo. Se ele vai para o jogo ou não, é um mistério. Quanto vale um derby? É jogo de 6 pontos, né? É aquele jogo de 6 pontos, mas querendo ou não, a prioridade é vencer. Ainda mais em casa, a gente vai jogar para cima para poder buscar a vitória. Bruno Mendes sabe bem do que está falando. Afinal, ele e Baraca são os únicos jogadores que podem estar em campo que já sentiram um derby na pele. Ali foi uma final de um campeonato paulista, semifinal de um campeonato paulista. E agora é um jogo do Campeonato Brasileiro, mas ao mesmo tempo tem as suas diferenças, mas são muito importantes, né? E querendo ou não, é um jogo que a gente precisa reabilitar no campeonato. Com os treinos fechados durante toda a semana, o time, é claro, é um mistério para torcedores, imprensa e adversário.
O técnico Humberto Louser tem 2 desfalques para o derby. O zagueiro Felipe Maia, suspenso depois de levar o 3º cartão amarelo, e o atacante Kaique, que sofreu uma lesão na mão. Mas a volta do Bruno Mendes deve resolver o segundo problema, se bem que ele não quis confirmar se vai jogar. Ainda não sabemos qual vai ser a equipe, né? Esse vai ser o grande mistério. Vou deixar para o professor Humberto, que acho que amanhã que ele vai dar a entrevista, e vamos ver quem que vai ser a equipe ideal para poder jogar. O fato é que essa é a primeira vez na Série B do Brasileirão que o Humberto vai ter a chance de colocar no time titular o quarteto formado por Bruno Mendes, Bruno Nazário, Rondinelli e Eric. E se depender do Bruno, a volta dele vai ser balançando as redes. O importante é a vitória, né? O importante é ganhar. Mas se Deus quiser, Deus permitir que eu faça o gol e ajude o Guarani a sair com a vitória, eu vou ficar muito feliz.